Você já ouviu falar de andropausa? Muita gente compara com a menopausa da mulher. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre essa questão e também dos hormônios masculinos. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico focado na saúde dos homens, com formação em urologia e andrologia. Antes de a gente começar o vídeo, já não se esquece de se inscrever no canal e também dar sua curtida no vídeo. Então vamos lá, o que é a andropausa? Antes da gente começar, eu já vou falar que eu não sou muito fã desse termo, andropausa, porque remete a alguma coisa fisiológica, natural do envelhecimento, que todos os homens vão ter. Então todos os homens vão ter uma parada de testosterona, e não é necessariamente isso que acontece. Diferente das mulheres, que todas um dia vão entrar na menopausa, não são todos os homens que vão ter uma andropausa. Eu gosto do termo qual? Deficiência de testosterona. Então, o homem vai ter uma deficiência, uma falta dessa testosterona. Então, vários estudos falam, realmente acontece, a partir dos 40 anos, mais ou menos, os homens vão perdendo 1% da sua testosterona, todos os anos ela vai caindo. Mas como eu falei, não necessariamente todos vão precisar dessa reposição de testosterona. E mais ou menos a partir dos 60 anos, 20% vão ter uma queda significativa e sim, daí muito provavelmente esses aí vão precisar de um tratamento. E quais os sintomas então da andropausa, ou do termo que eu prefiro mais, que é a deficiência de testosterona? Então o que é mais comum, os homens se queixam demais quando chegam para mim, é o quê? A baixa libido. Então libido, para quem não sabe, é o desejo, a vontade de ter relação, o pensamento em coisas eróticas. Então, os homens percebem que caiu abruptamente esse desejo, a libido. O que mais? E associado a isso, também muitas vezes vem o quê? A disfunção erétil. Então, o homem começa a falhar, broxar, não tem mais condição ali de ter uma relação, percebe que perdeu mesmo a rigidez, às vezes não consegue penetração, ou simplesmente não era mais o que era antes a ereção, a rigidez. Outro sintoma também bem comum que os homens relatam: cansaço, fadiga, indisposição. Então mesmo ele dormindo muito bem à noite, a fadiga vem, o cansaço vem, o dia inteiro é mais custoso, cansado, e principalmente no fim do dia a disposição está zerada, praticamente acabou. Esse também é um dos sinais. E a parte física também pode alterar. Então, quando o homem tem uma baixa testosterona, dificulta também a massa muscular. Então, o homem percebe que o braço está diminuindo, mesmo às vezes ele fazendo atividade física, ou seja, ele vai ficando até mais fraco fisicamente. As pernas também vão ficando mais finas, vão acumulando mais gordura no corpo, principalmente na região do abdômen. Então, essas mudanças físicas também podem ocorrer no homem que tem a baixa testosterona, essa deficiência de testosterona. E outros sintomas que a gente pode falar que altera é principalmente sintomas aqui na cabeça. Então, o que pode acontecer? Mudanças de humor. O homem pode alterar o humor repentinamente, ter mais irritabilidade do que o normal. Com as pequenas coisas, às vezes o pavio já estoura. Isso pode ser uma falta da testosterona. E também um problema, às vezes, de memória. Você vê que a memorização começa a ficar difícil. Então, dificuldade de lembrar de algumas coisas que antes você lembrava. Isso também pode ser um sinal, um sintoma da baixa testosterona. E além desses que eu já falei, também uma possível depressão, uma tristeza, uma melancolia, esses sintomas de que o dia está mais triste. Alguns pacientes também se queixam disso. Beleza, e qual que é o problema então? Quais são os riscos de eu ter essa baixa testosterona? Claro, além de você perder qualidade de vida, porque quando o homem tem muitos desses sintomas, ele acaba perdendo a qualidade de vida, você também está correndo alguns riscos a mais. A testosterona é muito importante para manter a qualidade dos nossos ossos. Ela mantém a densidade, mantém nossos ossos mais densos. Ou seja, você ouviu falar de osteoporose, osteopenia? A testosterona ajuda a prevenir isso. Então, se você tem uma baixa testosterona, você tem mais chance de ter osteopenia, osteoporose. Resumindo, nada mais é do que os ossos mais fracos. O que mais? Ela aumenta o seu risco cardiovascular. A baixa testosterona aumenta o seu risco cardiovascular. Então, o que isso significa? Mais chance de você ter uma pressão alta, mais chance de você ter um colesterol alto, mais chance de você ter uma diabetes, porque a testosterona é importante para regular o mecanismo da insulina e captação de glicose. Então, ela
melhora a sua glicemia quando você tem uma boa testosterona. Então, olha a importância da testosterona também no controle de doenças crônicas. E logo, se você tem essas doenças crônicas descontroladas, essas doenças cardiovasculares descontroladas, pressão descontrolada, diabetes descontrolada e também o colesterol descontrolado, você tem mais chance o quê? De problemas do coração. Mais chance de ter infarto, AVC, por exemplo, também. Então, não só coração, mas no corpo inteiro, no AVC também. Um derrame também aumenta com o aumento dessas doenças crônicas e cardiovasculares. E como que é feito o diagnóstico, então, da andropausa ou da forma que eu prefiro, da deficiência de testosterona? O diagnóstico é feito com uma avaliação do médico, principalmente avaliando esses sintomas todos que eu falei, e também com uma medida dos exames de sangue. Então, primeiro a gente vai fazer exame de testosterona total, testosterona livre, a gente vai fazer SHBG, que é uma enzima que carrega a testosterona, vai fazer prolactina, LH, FSH, que são os sinais que vêm do cérebro do testículo para estimular a produção de testosterona. Então, tem que fazer todos esses exames hormonais para a gente conseguir fazer o diagnóstico adequado. E os sintomas, como eu falei, a gente tem que avaliar todos esses sintomas. Por que a grande dificuldade do diagnóstico? Porque os sintomas são muito inespecíficos. Então, está com cansaço, pode ser que você está dormindo mal realmente, como está seu sono? Você ronca, você está com perda de massa muscular, mas está fazendo nada, você não faz atividade física, está mais irritado, porque os filhos estão dando problema, está com algum problema fora, está mais estressado no trabalho. Então, os sintomas são completamente inespecíficos. Por isso, dá grande dificuldade do diagnóstico. E lembrando, quanto que a gente considera de baixa testosterona? Qual o valor? O guia de reposição de testosterona escrito pela Sociedade Americana de Urologia fala que 300, tá? É o mínimo de testosterona aceitável. Mas o que eu gosto de falar para o meu paciente? Isso é muito variável, porque cada homem vai ter o seu nível adequado de testosterona. Tem homens que precisam de 700, 800, tem homens que precisam de 500, 600, que é a maioria dos homens, tem homens que simplesmente com 400, 300 vão estar bem. Então, se você estiver fora da sua faixa, provavelmente você vai ter uma deficiência, vai ter sintomas e vai precisar fazer a reposição. Abaixo de 300 é quando a gente fala que principalmente tem mais chance daquelas doenças cardiovasculares e também dos ossos ficarem mais fracos. E por isso que eu acabei de falar dessa questão que cada homem vai ter o seu nível de testosterona, eu acho muito interessante a gente ter um histórico nosso de testosterona. Então, quando você tinha 30, 35, 40, então você vai sabendo, acompanhando o nível de testosterona seu, porque se um dia estiver abaixo daquele nível ideal para você, a gente sabe realmente, olha aqui fulano, seu nível antes era 600 e agora você está com 400 ou está com 300, daí realmente sua testosterona está baixa para você. E como que é feito então o tratamento dessa deficiência de testosterona? O tratamento vai ser principalmente baseado na causa. Qual que é a causa dessa deficiência? Qual que é a causa dessa falta de testosterona? Então, será que são os seus hábitos? O sono está ruim, sem fazer atividade física, alimentação, está obeso, está gordo? Então, aí esse pode ser o tratamento. Esse é um dos pilares do tratamento, mudança de estilo de vida. Então, melhorar o sono, melhorar a alimentação, perder peso, fazer atividade física. Então, esse pode ser o tratamento, tá? O que mais? Se a gente descobrir também que a causa significa que o seu testículo já acabou, entrou numa falência ali primária que a gente fala. Acabou, ele não funciona mais o testículo. E daí, muito provavelmente, só com mudança de estilo de vida, não vai funcionar adequadamente, né? Porque o testículo que parou de produzir. Então, você pode ser que precise de testosterona externa, ou seja, alguma outra maneira. Quais medicações hoje que a gente usa para fazer isso? Então, a gente tem as testosteronas artificiais, testosteronas exógenas, injetáveis, de longa e de curta duração, por exemplo, um decilato de testosterona. As de curta duração a gente tem, geralmente, o Deposteron, que é o cipionato de testosterona. A gente tem o Durateston também no mercado. Daí tem manipulação, a gente tem enantato de testosterona, são testosteronas de curta duração. Se o testículo ainda estiver bom, tiver indícios que está funcionando, a gente também consegue fazer estimulação com o próprio corpo, fazer o próprio corpo a produzir mais testosterona com medicações específicas. Uma delas é o clomifeno. O clomifeno, ele vai lá mexer no receptor de estrogênio lá no seu cérebro, fazer com que produza mais sinais de produção, sinais para estimular a testosterona, que é o LH e o FSH. Então, o clomifeno faz secretar mais LH, FSH,
que vão agir no testículo e você produzir mais testosterona no seu próprio corpo, sem ter que usar uma testosterona artificial. Mas cada caso tem que ser avaliado individualmente para ter essa proposta aí terapêutica e de tratamento. Além, então, desse estímulo natural, além dessa injeção, das injeções que eu estava falando, a gente também tem os implantes de testosterona, que é o chip de testosterona. Então, é o implante subcutâneo. Grande vantagem do implante, que muitas vezes não precisa fazer recorrente, pode durar às vezes até 6 meses. O que mais? A gente também tem gel, né? Tem alguns lugares que tem gel, a gente consegue ter esse gel de testosterona que aplica diariamente, também pode funcionar bem. Todas são maneiras de testosterona artificial. Então, resumindo, a testosterona, né, a andropausa, a deficiência de testosterona, é um problema que pode afetar muito a qualidade de vida dos homens e é o que eu vejo aqui constantemente no meu consultório. Então, se você tiver algum desses sinais, algum desses sintomas estiver acontecendo com você, não deixe de procurar uma ajuda médica, não demore para fazer isso. Lembra que é a sua qualidade de vida que você está perdendo e a sua saúde é o seu bem mais precioso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e não esquece de deixar aqui o seu like, a sua curtida. Qualquer dúvida, me segue lá nas outras redes, me tira lá ou também pode deixar aqui nos comentários.